Muitos condutores perdem na prova e não sabem nem porque perdeu. Beleza? Então, nessa tarde aqui eu vou mostrar, né, para vocês o que não pode ser, as faltas que não podem ser cometidas lá na prova do Detran. Beleza? Onde é que está isso, gente? Essas faltas? Está na resolução do CONTRAN 168. Então, lá na resolução do CONTRAN 168, tem mostrando para vocês, né, quais são as faltas que não podem ser cometidas na prova prática. Ah, o examinador me reprovou. Mentira. O examinador não reprova ninguém. Quem reprova somos nós mesmos, a partir do momento que cometemos, né, alguma irregularidade, tá bom? Para você saber qual é o tipo de avaliação que você vai cometer, é só procurar lá na resolução 168 do CONTRAN. Então, lá na resolução 168 do CONTRAN tem a pontuação negativa em relação à prova prática, né? Então, a prova prática de vocês vai estar avaliado em acordo a essa resolução 68. Então, de acordo com a resolução 68, vai ser feita a avaliação prática de vocês. Até porque, gente, o examinador não te conhece, né? Então, ele não sabe se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Então, o examinador não te conhece. Então, ele não vai lhe reprovar porque não gostou de você. O que é que diz aqui no artigo 18 da resolução? O candidato será avaliado em função da sua pontuação negativa, cometida durante todas as etapas do exame. E aí terá a seguinte pontuação, beleza? Parágrafo 1. Tem faltas que já são o quê? Eliminatórias. Tem falta que você, se cometer, já perdeu lá na prova. Tem faltas que são de graves. Tem faltas que são médias. Tem faltas que são leves. 3, 2, 1. Será reprovado o candidato que ultrapassar quantos pontos? 3 pontos negativos. Beleza? Então, o que acontece? Você, candidato, se ultrapassar 3 pontos negativos, os senhores e as senhoras vão ser reprovados. Como eu sei que aluno da Brasil não perde, porque aluno da Brasil é ligado, ele vai estar atento o que o instrutor vai estar falando lá para ele. E você de outra autoescola também, né? É bom você estar ligado no que seu instrutor estiver te orientando, né? Para você não correr o risco de também perder lá na prova por causa dessa pontuação negativa. Beleza? Então, o que acontece, né? Se por acaso você ultrapassar essa pontuação negativa, aí não tem jeito, é falta, tem que fazer eliminatório e tal, então já vai estar eliminando você lá na prova do Detran. Beleza? Então, na prova de carro, né? Então, existe lá essa avaliação. Vocês já viram como é feita a prova. Então, aqui, vou estar passando para vocês as faltas que não podem ser cometidas, né? Passando aqui em primeira mão, né? As faltas que não podem ser cometidas lá na prova de vocês. Beleza? Então, se você é absoluta que você lá na hora da prova vai ter um bom resultado. A perfeição vem pela obediência, né? Então, se você obedece, consequentemente, você vai estar sendo aprovado lá no Detran Bahia. Beleza? E nós aqui da autoescola vamos estar preparando vocês para vocês estarem fazendo a prova de vocês. Belezinha? Vamos lá, então? Começar pelas faltas que já são eliminatórias, as faltas que já reprovam você de imediato. Não tem chororô, beleza? Principalmente com essa equipe nova que está lá. Então, não tem como você dizer que não sabia, né? Então, essas faltas vão ser cobradas de você lá na prova. Então, desobedecer, né? A sinalização do semáforo ou da parada obrigatória. Se vocês observarem,
lá na prova de vocês tem duas placas, né, de parada obrigatórias. Então, se porventura você desobedecer essas placas de parada obrigatória, já leva você à reprovação, beleza? No caso, possa ser que em algum lugar... Lembrando, gente, que essa regra aqui vale para todo o país, viu? Vale para todo o país, tanto para a categoria B, C, D e E. Então, essas faltas aqui está dentro de todas as categorias, B, C, D, E. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a categoria A para vocês. Vamos lá? Bater no meio-fio. Então, se em algum momento do exame você bater no meio-fio, já é considerado uma falta eliminatória também. Não colocar o carro na baliza, no máximo 3 tentativas, ou tempo pré-estabelecido. Para a categoria B, que é carro, são 5 minutos. Vocês têm 5 minutos para poder estar colocando o carro de vocês na baliza. Se porventura passou dos 5 minutos e você não conseguir botar o carro na baliza, já é falta eliminatória. Beleza? Aqui na autoescola a gente tem um protótipozinho, igualzinho aquele que vocês viram treinando ali. Então, vocês vão estar fazendo a prova como se diz assim, igualzinho à prova de vocês, né? Está fazendo as aulas, melhor dizendo, igualzinho à prova de vocês, beleza? Então, se você fizer do jeitinho que foi orientado para vocês, então, lá na prova do Detran, você vai ter o resultado de boa lá, belezinha? Vamos lá. Então, tem 3 tentativas dentro dos 5 minutos. Então, tem 5 minutos para poder tirar o carro e botar. Você gasta em torno de 1,5 minutos, né, para você fazer. Lembrando, se você bater, já eliminou, viu? Se você bater na baliza, já perde. Outro, avançar sobre a baliza demarcada quando a colocação do veículo na vaga. Então, tocou na baliza. Se tocar na baliza, já reprova você. Belezinha? Isso vale em todo o Brasil. Usar contramão. Claro, em trechos de provas que porventura tenha contramão, né? Então, se por acaso você usar contramão, estará perdendo lá na prova prática. Então, não pode usar contramão. Se usar contramão, perdeu na prova prática. Tem que refazer a prova novamente daqui a alguns tempos, né? Então, daqui a alguns dias, vocês vão ter que estar fazendo a prova prática de vocês. Beleza? 15 dias, né? Para poder estar fazendo a prova prática. Belezinha? Não completar, realizar qualquer etapa da prova, ficou nervoso, não acertou fazendo a embreagem, passou direto na baliza, cometeu qualquer intercorrência dessa. Então, se por acaso os senhores e as senhoras acontecer qualquer situação dessa com os senhores, já era, né? Reprova. Beleza? Sim, é feito um pagamento de uma taxa quando você vai remarcar a sua prova. Belezinha? Avançar sobre a preferencial. Você está saindo de uma via pequena e está indo para uma via maior. Então, você está aí, comete uma infração. Provocar acidente durante a prova, né? Então, se por acaso você bater em outro carro, e aí você tem essa situação aí, né, que é lançado para fora. Exceder a velocidade de cada na via, beleza? Qual é a velocidade da via? Tanto, você exceder a velocidade. Então, se você exceder a velocidade da via, estará cometendo um ato que é de caráter eliminatório, reprovou na prova sua, beleza? Ou cometer qualquer infração de trânsito de natureza gravíssima. Lembrando que está no livro de vocês, que está na aula teórica, estudando com a gente. E você que está em casa, é só abrir a resolução 168 do CONTRAN, lá no site do DENATRAN, que você consegue acessar as faltas, né, que não podem ser cometidas lá na prova de vocês. Belezinha? Faltas graves. Falta grave não reprova, mas deixa você pendurado. Beleza?
desobedecer, né, a sinalização da via ou do agente da autoridade de trânsito. Então, se por acaso você desobedecer a autoridade de trânsito, está sujeito aí a multa, e multa, no caso, grave, né? Então, você já fica aí com 3 pontos. Lembre-se, se você ultrapassar 3 pontos, você reprova. Com 3, você não perdeu ainda, mas você já fica pendurado. Então, aí, qualquer negocinho aí, o examinador já pode reprovar vocês. Belezinha? Não utilizar as regras de ultrapassagem ou mudança de direção. Você está dirigindo e aí não sinaliza para mudar de faixa, vai de qualquer jeito. Então, ele já está reprovando você também. Não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal ou qualquer veículo que vai entrar ou sair de um determinado lugar, né? O pedestre tem sempre a preferência. O pedestre não concluiu a travessia, você tem que reduzir a velocidade, principalmente se for no semáforo local que você esteja fazendo a prova e tem um semáforo. Mesmo que o sinal esteja aberto para você, você tem que esperar o pedestre concluir a travessia. Se por acaso você tentar invadir o carro, já sabe o que acontece com vocês, beleza? Manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso ou parte dele. Você vacilou e aí você largou a porta do carro semiaberta, né? Principalmente hoje que os carros acendem a luz, né? Quando porventura a porta está aberta. Então, se porventura você largou a porta aberta, já sabe o que está acontecendo. Então, vai levar você a perder lá na prova do Detran. Belezinha? Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizar errado. Então, se porventura você sinalizar errado, também você já vai perder 3 pontos. Acontece muito na baliza, viu? A galera esquece de sinalizar na baliza. E aí já vai para a rua devendo 3. Então, né? Muito cuidado, lembre de sinalizar suas intenções lá na hora de sair. Belezinha? Vamos lá passar para o próximo aqui. Não usar devidamente o cinto de segurança. Então, o examinador ainda dá oportunidade, tá vendo? Tá sem cinto, ele ainda deixa até às vezes a pessoa concluir a prova, e aí se você cometer qualquer outra irregularidade, ele te reprova. Mas se você, por acaso, não cometer irregularidade nenhuma, aí você vai ser aprovado tranquilamente. Belezinha? Perder o controle da direção do veículo quando o movimento... Então, se por acaso está dirigindo e perder o controle do veículo, 3 pontos. Ou cometer qualquer infração de trânsito de natureza grave. Aqui tem um videozinho, né, sobre multas. É só você pesquisar no canal aí. Então, se por acaso cometer qualquer multa grave, já ganha aí, no caso, na prova prática, 3 pontos. Belezinha? Vamos lá, passando. Faltas médias. Média na prova prática é quantos pontos? 2 pontos. Perde com quantos pontos? 4 pontos. Então, se você tiver 2 dessas aqui, né? Vai dar 4 pontos e está reprovado. Belezinha? Então, o que seria multa? Multa não, gente. Falta média, né? Na prova de carro. Já já a gente vai falar da prova de moto, viu? Executar o percurso da prova ou parte dele sem 2 pontos, né? Trafegar com a velocidade inadequada para condições adversas do local ou do clima, né? Tá chovendo, tem que diminuir a velocidade. Interromper o carro, ó. Muita gente pensa que interromper é prova, né? Interromper não é prova. Interromper o camarada, ele vai perder apenas 2 pontos na carteira. Então, se ele somar 4 pontos na carteira dele, reprova ele. Fazer conversões incorretas. Usar buzina, tá vendo? Sem necessidade em local proibido. Eu recomendo os alunos nem utilizar buzina, né? Só se o examinador mandar. Descer a ladeira na banguela. Então, não pode, né, gente? Após fazer uma embreagem de ré, alguns alunos se assustam e acabam querendo sair de ré, né? E aí, desce a ladeirinha, às vezes
com o carro debreado ou com o carro pisado na embreagem. E aí ele já vai anotar 2 pontos sim. Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias. Na hora de frear, usar o que? A embreagem antes do freio. Na hora de você parar o carro total. Então, na hora de parar o carro total, dá um toquinho no freio, depois você pisa na embreagem para você poder reduzir o seu carro. Na hora de passar a marcha, não precisa pisar no freio, né, gente? Só na hora de parar o carro total, que aí você tem que pisar primeiro no freio, antes de pisar na embreagem, senão ganha 2 pontinhos. Muita gente, principalmente o pessoal mais antigo, né, que já aprende a dirigir, tem esse costume, né, de dar uma pisadinha antes do freio, aí acontece isso aí, 2 pontinhos. Continuação das faltas médias, né, entrar na curva também na banguela, um ponto morto, não pode. O que muitas pessoas fazem para o carro andar mais macio, na hora da ladeira da curva, pisa na embreagem, né, aí o carro vai mais leve para fazer a curva, também não pode, tá certo? Usar a marcha errada ou de maneira incorreta durante a prova, então também é 2 pontinhos. E cometer infração de trânsito de natureza média. Dá um exemplo aí, professor. Jogar uma garrafa de água pela janela. Beber uma garrafa de água, em vez de você guardar a garrafa, você joga a garrafa pela janela. Brota o braço na porta. Aí, né, você já sabe o que vai acontecer com você, né? Vai voltar novamente para fazer a prova de vocês. Beleza? Questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Alguma dúvida, gente? Questão de prova, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Dúvidas? Perguntas, crise, dívidas? Tudo tranquilo? Vamos lá para as faltas leves. As faltas leves, gente, não leva você a perder a prova. Mas o que acontece se você, por acaso, somar com um ponto que você já está lá ruim, já reprova você. Por exemplo, você está sem cinto, esqueceu o cinto, e aí você dá um vacilo, e aí acaba não cometendo essa situação aqui. O que vai acontecer? Vai levar você a perder lá na prova de vocês. Beleza? Então, dica aí, né, para vocês estarem respondendo corretamente lá na prova de vocês. Beleza? Alguma dúvida? Então, questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Fica a dica de vocês aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Em questão de prova, né? Fique atento para vocês estarem respondendo lá corretamente, lá na prova de vocês. Depois, gente, esses vídeos tá tudo salvo lá no canal do YouTube. É só vocês pesquisarem aí, tem tudo aí sobre baliza, rua, como faz, né? Para vocês estarem fazendo, praticando lá na prova de vocês. Belezinha? Muito tranquilo isso aí. Então, não tem agonia lá na prova de vocês, não. É só ter tranquilidade, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Provocar movimento irregular, né? Sem motivo justificado. Não saber ajustar o banco do carro. Como é que os examinadores sabem que você não ajustou o banco, gente? O banco está muito afastado, está muito próximo. Beleza? Então, é a pessoa, o que acontece? Ela tem que estar ajustando o banco corretamente para fazer a prova, né? Às vezes a pessoa que fez a prova antes dela é menor, é maior, então você tem que estar ajustando o banco com correspondente à sua altura, beleza? Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores. Então, se você não ajustar os espelhos retrovisores, é notório, você vai acabar jogando o carro, fechando alguém, automaticamente, pelo fato de você não ter usado a forma correta aí de você estacionar o carro, belezinha? Apoiar o pé do pedal na embreagem com o veículo engrenado, né?
Então, é de suma importância de você não andar com o pé em cima da embreagem, tá certo? Interromper o funcionamento do veículo dois pontos, né? E outra, não saber interpretar o painel do veículo. Às vezes o carro interrompe e aí acende as luzes, e aí o examinador pergunta: que luz é essa? A pessoa não sabe dizer. As luzes principais, gente, você tem que memorizar: luz de freio, luz do óleo, luz do radiador. Então, são luzes que você tem que memorizar para caso lá na prova você esteja pronto para responder, beleza? Ligar o carro engrenado. Hoje, alguns carros até é impossível fazer isso, né? O Ford Ka. O Ford Ka você não consegue, né? Fazer isso, mas o Ford Ka, o Mobi, né? Vocês não conseguem ligar ele engrenado, né? Tem essa praticidade. Que aí para ligar você tem que pisar na embreagem, mas o carro mais antigo, às vezes a pessoa consegue dar partida com ele engrenado, que dá aquele pulo, aí é um ponto que você perde. Ou cometer qualquer infração leve, né? Então essas são as faltas referentes ao carro que se porventura vocês cometerem, já sabem que vai ser punido. Belezinha? Então dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Vamos agora falar das faltas eliminatórias para a moto. Faltas eliminatórias para a moto. Lembrando que as faltas que vimos anteriormente são válidas, né, para todos os veículos, tá certo? E agora a gente vai ver exclusivamente para vamos ver agora exclusivamente, né, para os veículos de duas rodas. Beleza? Nesse vídeo que nós iremos ver agora, gente, vai estar passando sobre a aula, né, sobre a categoria A. Lembrando que é a mesma avaliação para a ACC. Por isso que a gente orienta, né, as pessoas a tirar a categoria A, porque as faltas são as mesmas. Como vocês viram no vídeo anterior, vocês podem acessar no canal aí, tem um vídeo da moto, né? O exame de moto é muito fácil, tá certo? Então, para não ocorrer essa situação na qual não é muito fácil, pronto, se é muito fácil, vai ser mais cobrado. Então, é de suma importância que você não erre, né, essas situações lá na prova de vocês. Então, faltas eliminatórias. Quais seriam essas faltas eliminatórias? Iniciar a prova, né, sem estar com o capacete ajustado na cabeça, sem viseira ou óculos de proteção. Então, você tem que estar com o capacete fechadinho, a cordinha presa, para você estar fazendo a prova de moto. Se por acaso você esquecer, aí já sabe o que vai acontecer, vai reprovar você. Você tem que estar com a cordinha presa para poder estar realizando a prova de moto. Belezinha? Daí, na sua autoescola, quando você estiver fazendo aula prática, você já treina com a viseira fechada, com a cordinha ajustada, para quando chegar na hora da prova, você não esquecer. Beleza? Então, tem que estar lá direitinho, para não ter nenhum tipo de reprovação devido a isso aí. Não acertar fazer o percurso, né? Cada local tem um percurso pré-estabelecido. Então, vocês têm que estar ligados como é esse percurso e não esquecer, né, o percurso, beleza? Sempre fazer a prova sua igual como você praticou. Então, geralmente na autoescola você treina e você faz a prova até com a mesma moto, já para você ter mais ou menos todo o acesso a ler como vai ser feito na prova de vocês, beleza? Então, dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Derrubar algum cone. Então, se você derrubar algum cone, já também reprovou na prova, né?
reprovou no exame, derrubou o cone, passou por cima da linha, já foi, né? Cair da moto durante a prova, e aí já foi, reprovou você. Caiu da moto, já foi. Não manter equilíbrio na prancha, saindo de lado. Então, você saiu de lado ali na prancha, ali. Aquela rampinha que vocês viram ali, né? Então, tem que passar ali, você pode controlar a moto, mas você não pode ali sair, né? Se você sair lateralmente, perdeu na moto sua. Avançar sobre a parada obrigatória, da mesma forma, se você avançar sobre a parada obrigatória, já reprova você também. Beleza? Não colocar o pé no chão e outro veículo, e com o veículo em movimento, né? Então, se por acaso você em movimento colocar o pé no chão, também já reprova você. Tem que botar o pé correto no chão, não pode errar o pé não. Se você errar o pezinho no chão, vai voltar novamente para nos ver. Belezinha? Ou provocar qualquer acidente durante a prova, né? Sem querer, soltou a embreagem, aí a moto voou, bateu em outra moto, e aí você perde lá na prova sua. Beleza? Boa tarde, Johnny. Essas faltas são graves. Graves, você tem 3 pontinhos lá na prova, né? Deixar de colocar o pé no chão, o outro no freio para parar a moto. No finalzinho, então tem que parar com o pé direito, né? Não pode parar com o pé. Então, tem que parar com o pé esquerdo, não pode parar com o pé direito, né? Se por acaso você parar com o pé errado na moto, você é reprovado. Belezinha? Invadir qualquer faixa durante o percurso. Então, da mesma forma, se você invadir qualquer faixa, está cometendo aí também 3 pontos, né? Fazer a sinalização errada ou deixar de fazer, mesma coisa do carro, né? Fazer a prova com farol apagado, grave também. Cometer qualquer infração de trânsito gravíssima ou grave, 3 pontos. Essas são as faltas médias que somam no pontuário 2 pontos em relação à prova, tá bom? Utilizar incorretamente os equipamentos da moto. Em vez de você desligar a moto, você fica buzinando. Já aconteceu isso lá na prova. Às vezes o cara, em vez de desligar a moto, ele ficou buzinando. Aí o examinador, bora. Então ele cometeu essa falta o quê? 2 vezes. 2 vezes 2 é igual ao quê? A 4 pontos. Então ele cometeu esses 4 pontos, levou à reprovação. Beleza? Engrenar, utilizar as marchas incorretas, né, durante o percurso. Então, se porventura a pessoa cometer essa irregularidade lá no percurso, utilizar a marcha errada, né? Em vez de botar a segunda, botar a quarta, a moto cai no neutro, você não corrigir rapidamente, 2 pontinhos aí. A moto cai de clique, você dá a partida e não recolher o pedal, então o pedal do descanso, né? Se não recolher, perde esses pontinhos aí também. Belezinha? Interromper a moto, igual o carro, tá vendo? 2 pontos. Conduzir a moto sem segurar o guidão, com as 2 mãos, né? Salvo para se fosse uma pista mais planejada. Aqui na Bahia, a pista é livre, não há necessidade de fazer manobra com a mão só, não. Belezinha? Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. Então, se por acaso vocês cometerem qualquer multa média, 2 pontos. Lembrando que reprova o camarada que ultrapassar quantos pontos? Então, já sabe aí como é lá na prova de você. Essas, gente, são as faltas de natureza leve. Leve na prova prática é quantos pontos? 1 ponto. Colocar a moto em movimento já engrenada, né? Ligar a moto, dar o clique ou bater na chave da moto com a moto engrenada, né? 1 pontinho. Conduzir a moto provocando movimentos irregulares, mesmo sem motivo justificado. Regular os espelhos retrovisores durante o percurso, né, o exame. Ou cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve. É 1 ponto. Então, gente, hoje aí nós vimos nesse vídeo como funciona